Pessoal, boa noite. Hoje dia 2 de junho, estamos terminando o semestre. E no término do semestre nós vamos falar hoje sobre gestão de custos de manutenção, que é uma parte bem simples, é bem enxuto, tá? Não é muito extenso e eu não vou pedir exercício nesta aula. Vou fazer 2 exemplos para que vocês entendam o que significa. Mas isso depende da política de empresa para empresa, tá? Isso gera um aumento de custo de manutenção, ele vai gerar um aumento de custo na hora da venda do produto, certo? Numa boa gestão. Caso contrário, você pode ter até prejuízo de tanta manutenção que você precisa fazer dentro da sua empresa. Então vamos lá. Gestão de custos de manutenção. Como já disse, hoje vamos abordar um assunto muito importante na gestão de manutenção, que é o custo. Isso mexe no ponto crítico da empresa, onde envolve o dinheiro. O setor de manutenção é visto na maioria das empresas como um setor que gera gasto. Muitas empresas, onde não olham com bons olhos na manutenção, tendem a não ter o sucesso desejado. Mas aquela que normalmente tem a cultura de manutenção e gestão de ativos, equipamentos, enxerga a manutenção como um setor que possibilite o investimento que trarão níveis positivos de produção com o índice de confiabilidade e disponibilidade da planta. São 3 pontos importantes para os custos ligados à manutenção. Esses custos vocês já viram em outras disciplinas, tá? Custos diretos e indiretos. E hoje a gente vai falar do induzido, tá? Direto, manutenção, mão de obra, salários e benefícios, transporte, armazenagem, custo unitário e outros, tá? E outros. Não vou aqui detalhar muito a respeito disso, porque é uma situação bastante significativa e bastante política de cada empresa. Indiretos. No caso de equipamentos, a depreciação do equipamento. Lucro cessante. Lucro cessante é quando você tem a linha parada por problema de manutenção. Muitos equipamentos, às vezes, perde-se dia ou até mesmo semanas por falta de manutenção corretas, e aí você acaba perdendo a produtividade da sua empresa. E isso é um custo indireto que gera um problema enorme com relação a preços na hora da venda. Custos induzidos. Custos induzidos são as falhas do setor de manutenção. E aí gera o que? Multa. O que seria essa multa? Por exemplo, se você tem um certo produto e a sua máquina ela parou por um determinado período, seja ele diário, semanal ou até quinzenal ou mensal, e você no contrato da entrega desse material tem a multa que está incorporada ao contrato por atraso, você acaba tendo um problema de gastos desnecessários, tá? Outro fator que gera é o desperdício, problemas em desperdícios de produtos na hora da produção por falta de manutenção. Isso pode ocorrer também o quê? Pela demora da entrega do produto, perda do cliente, falta de competitividade no mercado, tá? Então, são esses 3 pontos fundamentais que a gente vai colocar em questão. E agora, nós vamos fazer um exemplo de custo de manutenção sobre o faturamento.
Os indicadores de manutenção ligados a custos são os que têm maior notoriedade por parte da gerência. Uma forma simples de enxergar se o setor de manutenção está fazendo uma boa gestão financeira é completar o total gasto em manutenção no último ano com o faturamento bruto da empresa. Esse nome é o CMF, custo de manutenção e faturamento, que nada mais é do que uma equação. Nós temos o custo total de manutenção dividido pelo faturamento bruto e multiplicado por 100. Por que por 100? Porque a gente vai tirar um índice em porcentagem, para a gente fazer o comparativo de mercado mundial. Tá? Exemplo, uma determinada indústria farmacêutica teve um gasto total de 1,5 milhões de manutenção no último ano. Esse número engloba todas as despesas com manutenções preventivas, corretivas, preditivas, peças, materiais, serviços e mão de obra. No mesmo período, a empresa teve um faturamento bruto de 30 milhões de reais. Esses dois são os dois únicos valores que vocês vão ter que fazer esse cálculo. Então você vai pegar 1,5 milhão e dividir por 30 milhões. Aqui tem a equação já pronta, né? Nós temos lá o custo total de manutenção, que é 1,5 milhão, né? E o custo do faturamento bruto, tá? Que é 30 milhões vezes 100. E essa divisão se dá em 0,05 vezes 100, portanto, 5%. A média brasileira para esse indicador é de 3,56%, ou seja, em média, 3,56% do faturamento das empresas brasileiras é empregada em manutenção. Porém, é importante filtrar esse benchmark por segmento de atuação de indústria. No nosso exemplo, essa indústria farmacêutica teria um gasto de 5 vezes do que média das empresas farmacêuticas brasileiras. Veja na tabela. Nós temos uma tabela. Então, a farmacêutica, vendo aqui, a farmacêutica ela tem um índice de taxa de 1%. Então, ela não pode ter tanta manutenção, senão implica no valor de seu faturamento. Isso aqui é só um valor, tá? Um indicador, um ponto importante a ser pensado, tá? Essa tabela, nós temos vários setores aqui, onde nós temos açúcar, alimentos, bebidas, fumo, cimento, cerâmica, eletricidade, energia e tal. Cada um tem o seu índice. No caso da indústria farmacêutica, no cálculo que a gente fez, como exemplo, deu 5%. E aqui ele está dizendo que nós temos 1% das indústrias brasileiras que é necessário a geração de manutenção. Portanto, estou 5 vezes maior do que o índice farmacêutico. Tá? Esse índice, olha aqui, ó. Tá? Este indicador é muito importante para uma estratégia da empresa. O custo da manutenção irá impactar diretamente na elaboração de preço de um produto. Logo, se a empresa gasta muito com manutenção,
o preço do produto será mais alto e a empresa perde competitividade frente a seus concorrentes. E é isso mesmo que acontece, certo? É isso mesmo que acontece, infelizmente. E aí a gente tem que ter esses índices. Lógico que esses índices aqui, eles são de acordo com a política de empresas, tá? Isso aqui é só para a gente ter um norte de como que a gente deve situar ao mercado. Uma outra forma de você medir o seu custo de manutenção é o custo de manutenção ERV. Esse indicador analisa o custo de manutenção empregado em cada ativo e compara se seria mais vantajoso continuar mantendo o ativo ou comprar um novo. Tá? A sigla ERV significa Estimate Replace Value, ou seja, valor estimado de troca ou de substituição de equipamento. Iremos comparar o total de gasto de manutenção do ativo no último ano com o valor de compra de um ativo novo. Aí eu tenho a equação, essa equação aqui, e aí eu vou ter o exemplo. Em uma mineradora foram gastos R$95 mil com a manutenção de uma retomadora de minério, enquanto o valor de uma retomadora nova seria R$4.400.000. Os dois valores estão aqui, é só substituir o 95 aqui em cima e o 4.400 aqui embaixo, certo? Por 1.000, ok? Aí fazendo os cálculos, você vai ter que o valor vai chegar em 2,15%. O valor máximo aceitável para esse indicador é 2.500, é 2,5%. Se encontrarmos um número maior, significa que é mais vantajoso comprar um equipamento novo do que continuar mantendo o antigo. Ou seja, está gastando demais com manutenção daquele ativo. Então nós temos na tabela aqui mineração. Olha, essa tabela aqui é uma outra condição, tá? Essa tabela é para você falar de valor de manutenção dividido pelo lucro bruto, tá? Pelo faturamento bruto. Aqui é outra tabela e eu não coloquei aqui, mas só para vocês verem como é que faz o cálculo. Não vou pedir nada dessa matéria porque custos de manutenção, custos de empresa, essas coisas vocês já estão careca de saber tudo que é custo, certo? Então, maravilha. Hoje seria só isso por enquanto, tá certo? Bem, pessoal, bons estudos e até nossa próxima aula.